Você acha que uma corrida de 1,5 km queima muito mais calorias do que uma caminhada na mesma distância? A resposta pode não ser tão óbvia. E se eu te dissesse que aqueles 30 minutos de exercício que você luta para encaixar na agenda poderiam ser divididos ao longo do dia sem nenhuma perda de seus benefícios calóricos? Como eu venho dizendo a vocês nos vídeos anteriores, o mundo do fitness está cheio de regras e segredos que parecem imbatíveis. Mas a ciência do esporte nos mostra um caminho um pouco diferente e muito mais eficiente. Nesse vídeo eu quero te convidar a esquecer alguns achismos e te revelar alguns fatos surpreendentes sobre a queima de calorias, todos baseados em estudos muito concretos. Vem comigo e prepare-se para quebrar algumas regrinhas e otimizar cada gota do seu suor. O debate entre caminhar versus correr é um clássico. Pelos princípios da física, mover a mesma massa pela mesma distância deveria, em teoria, gastar a mesma quantidade de energia. Mas o corpo humano não é uma máquina simples. A corrida envolve uma maior ativação muscular, maior trabalho para estabilização e uma biomecânica menos econômica do que a caminhada, o que significa que mais energia é utilizada para realizar o mesmo deslocamento. Um estudo de Hall e colaboradores, de 2004, colocou essa teoria à prova e descobriu que a realidade é bem diferente. Ao medir o gasto energético para correr 1.600 metros, os pesquisadores constataram que a corrida gastou significativamente mais energia do que a caminhada. Em números, a corrida na esteira exigiu 114,96 quilocalorias contra 81,26 quilocalorias de caminhada. O cálculo direto mostra um gasto cerca de 41% maior, número que o próprio estudo arredonda para aproximadamente 30% em sua análise. Mas a história fica mais interessante. Um estudo posterior de Wilkin e colaboradores de 2012 incluiu o gasto calórico após o exercício, um fenômeno conhecido como EPOC, uma sigla do inglês que, traduzindo para o português, significa excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. EPOC é basicamente o seu corpo trabalhando em marcha lenta acelerada, para se recuperar, repondo oxigênio e energia, porque continua queimando calorias mesmo depois que você já está ali no seu sofá. Ao considerar esse efeito afterburn, a vantagem da corrida se tornou ainda maior. O gasto total foi de 158,7 quilocalorias para a corrida contra 110,7 quilocalorias para a caminhada. O metabolismo permaneceu acelerado por 15 minutos após a corrida, em comparação com apenas 10 minutos após a caminhada. A conclusão aqui é clara: a intensidade da corrida não só queima mais calorias durante a atividade, mas também mantém seu motor metabólico funcionando em uma rotação mais alta por mais tempo, mesmo depois de você ter parado. A barreira número 1 para a prática de exercícios físicos sistematizados é universal: a falta de tempo. A boa notícia é que a ciência oferece uma solução prática e validada para isso. Pesquisadores no estudo de Peterson e colaboradores de 2004 compararam diretamente o gasto calórico de duas abordagens: uma caminhada contínua de 30 minutos versus 3 caminhadas intermitentes de 10 minutos ao longo do dia. O resultado? Não houve diferença estatisticamente significativa no gasto calórico total. Os dados são impressionantes pela sua similaridade. O grupo da caminhada contínua gastou em média 274 quilocalorias. O grupo das caminhadas fracionadas gastou 279 quilocalorias. Essa descoberta é uma virada de jogo. Ela valida cientificamente a recomendação de acumular atividade física ao longo do dia. Aquela caminhada de 10 minutos de manhã, uma depois do almoço e aquela outra logo à tardinha, em termos de gasto calórico, são tão eficazes como uma caminhada única de 30 minutos. Isso facilita bastante a sua meta diária de passos e atividade física ao longo do dia, não é mesmo? Mas e se o quando não é o fator decisivo? Será que quem você é, homem ou mulher, muda o jogo da queima calórica? A resposta é sim, mas de uma forma que vai te surpreender. Antes de continuarmos, eu não sei se você percebeu, mas esse canal é bem novinho, tem poucos inscritos, poucos vídeos, mas eu já venho produzindo um conteúdo bem legal que eu te convido a dar uma olhada depois. E claro, se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para ele continuar crescendo e eu continuar trazendo esses vídeos para vocês. Bora! É um fato bem estabelecido: homens, por terem em média uma massa corporal maior, gastam mais calorias em termos absolutos do que as mulheres. Um estudo de Pauli e colaboradores de 2016 ilustra isso perfeitamente. Em uma corrida de 1 milha, que gira em torno de 1.600 metros, os homens gastaram 144,9 quilocalorias contra 105,1 quilocalorias das mulheres. Mas aqui vem um ponto contra-intuitivo. Quando os cientistas ajustaram essa análise por gasto energético por quilo de massa livre de gordura, ou seja, o motor do seu corpo composto por músculos, ossos e órgãos, a história mudou completamente. A descoberta surpreendente foi que as mulheres gastaram mais calorias por quilo de massa magra. Durante a corrida, as mulheres queimaram 2,28 quilocalorias por quilo de massa magra, enquanto os homens queimaram 2,10 quilocalorias. Pense nisso como um carro de corrida, a massa magra, que precisa carregar um peso extra no porta-malas, tecido adiposo, que é a gordura. Mesmo que o motor seja potente, ele precisa queimar mais combustível para mover o peso extra que está no porta-malas. Para as mulheres no estudo, sua massa magra estava
trabalhando mais para transportar uma proporção maior desse peso extra. Isso reforça uma lição crucial para todos. Aumentar ou manter a massa muscular é fundamental para otimizar a eficiência do seu gasto calórico. Vamos lá, se você tem exatamente 30 minutos ou aproximadamente para poder ter uma prática de exercício físico sistematizada, o treino vai te dar o melhor retorno calórico pelo seu tempo. Pesquisadores do estudo de Falcone e colaboradores, em 2015, compararam 4 modalidades populares: musculação tradicional, ciclismo, corrida em esteira e um treino intervalado de alta intensidade, que a gente conhece como HIIT, usando um sistema de resistência hidráulica. O resultado não foi nem perto de uma disputa acirrada. Um desses tipos de treino simplesmente aniquilou sua concorrência. O treino HIIT no sistema hidráulico teve um gasto calórico significativamente maior do que todos os outros. Vamos aos números de gasto por minuto. O HIIT gastou 12,62 quilocalorias por minuto. A esteira, 9,48 quilocalorias por minuto. O ciclismo, 9,23 quilocalorias por minuto. E a musculação, 8,83 quilocalorias por minuto. Um detalhe interessante sobre o combustível utilizado: o HIIT usou predominantemente carboidratos para gerar essa energia explosiva, enquanto a corrida na esteira, de estado contínuo, utilizou uma proporção maior de gordura. A lição é que, para maximizar a queima de calorias em um tempo limitado, um treino intervalado de alta intensidade, que combina resistência e estímulo cardiovascular, é superior às modalidades de estado contínuo e à musculação tradicional. Nós amamos dados. Eu particularmente amo. Confiamos nos números de calorias que aparecem nos nossos smartwatches, aplicativos e painéis de esteira como forma de medir o nosso progresso. No entanto, a ciência nos adverte para sermos céticos com relação a isso. Um estudo de Hall e colaboradores em 2004 comparou o gasto calórico real com as estimativas de equações de previsão comumente usadas. As discrepâncias foram enormes. Tabelas de livros didáticos populares, como as de McArdle, superestimaram o gasto calórico de caminhada em impressionantes 30% e o da corrida em 11%. Por outro lado, a equação de Epstein subestimou significativamente o gasto de corrida. Os pesquisadores deixaram um alerta claro e direto sobre o perigo de confiar cegamente nesses números. Recomenda-se cautela ao usar essas tabelas de previsão. Se essas equações fossem usadas como parte de um programa de perda de peso, esse erro seria ampliado com o exercício diário, de modo que os valores de gasto energético semanal estariam significativamente equivocados. Isso cria uma perigosa lacuna entre esforço e expectativa, que é quando os resultados não aparecem apesar do seu esforço. A motivação pode ir por água abaixo, o seu programa de exercício pode até ser interrompido por causa disso. E não por falta de disciplina, talvez, mas por desinformação. Então, use esses números como uma referência, não como verdade absoluta. O conhecimento é poder, especialmente quando se trata de otimizar seus treinos. Vamos recapitular rapidamente o que a ciência nos ensinou hoje. Correr tem uma vantagem metabólica sobre caminhar, queimando mais calorias durante e depois do exercício. Pequenos blocos de exercício, como 3 momentos de 10 minutos de corrida, são tão eficazes quanto um bloco único de 30 minutos para o gasto calórico total. A composição corporal é fundamental. A massa muscular é o motor do seu metabolismo. E mais músculo significa uma queima mais eficiente. A intensidade e o tipo de treino importam. O HIIT pode queimar significativamente mais calorias no mesmo período de tempo que treinos tradicionais. As estimativas de calorias são apenas isso, estimativas. Trate-as com uma boa dose de ceticismo. Agora que você já tem essas informações baseadas na ciência, veja como você pode ajustar o seu treino para ser não só mais eficiente, mais intenso, mas também mais inteligente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.